bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Leandro Narlock, jornalista e escritor. Seja novamente bem-vindo, Leandro. Opa, obrigado, Bruno. Obrigado aí aos ouvintes do podcast. Leandro, você está lançando agora, recentemente lançou, aliás, o novo Guia Politicamente Incorreto, dessa vez da História do Mundo. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: as suas leituras de autores da escola austríaca ajudaram de alguma forma na elaboração desse novo livro? Eu lembro que no Guia sobre a América Latina você chegou a citar o Ludwig von Mises. E neste novo livro há um capítulo sobre a Revolução Industrial, tema sobre o qual Mises escreveu, incluindo no seu célebre As Seis Lições. Sim, é verdade. Eu conheci o Mises depois do primeiro livro, né? Foi por causa de vocês, é uma coisa que eu fico eternamente grato, num congresso no Fórum da Liberdade de Belo Horizonte, em 2010, se eu não me engano. Eu lembro que eu comprei o livro e fiquei no hotel a noite inteira lendo, e aquilo mudou. Se eu já me achava distante da esquerda ou das ideias socialistas, aquele livro me fez perceber que eu ainda estava muito próximo delas, né? E acho que isso vai acontecendo com a gente no decorrer da vida, né? Mas, enfim, o livro, principalmente no capítulo da Revolução Industrial, o Mises me ajudou muito. Na verdade, o que eu faço nesse capítulo é simplesmente reproduzir a ideia do Mises sobre a Revolução Industrial, né? Que é aquela ideia contrária à do Engels, né? O Engels escreveu lá na situação da classe trabalhadora da Inglaterra, um livro muito influente, né? Um livro que criou todo um pensamento, todo um imaginário sobre as fábricas, sobre a Revolução Industrial. E o Mises mostra o contrário, quer dizer, não é que as fábricas estavam explorando os trabalhadores, que elas estavam causando a miséria. Na verdade, as fábricas estavam salvando pessoas famintas, né? O que aconteceu na Revolução Industrial foi milagroso, né? Como se você, Bruno, fizesse um churrasco e na sua casa chamasse os libertários para almoçar, cada um levasse primo, levasse cunhada, levasse namorada, e de repente de 20 amigos que você convidou, aparecesse 60, e o milagre foi que cada um desses 60 saiu com mais comida, né? Hoje os economistas, os historiadores econômicos, eles discutem quanto a renda de cada cidadão aumentou com a Revolução Industrial. As estatísticas variam bastante, né? Variam de 15% a 60%. Mas mesmo no 15% já é milagroso, né? Porque se a população quase dobra em 50 anos, como aconteceu no começo do século XIX, na Inglaterra, o esperado é que cada pessoa saia com menos comida, né? Essa é a armadilha malthusiana, né? que deu certo por muitos séculos, né? Mas só a partir daquele momento que cada pessoa conseguiu produzir muito mais do que ela poderia consumir, criando uma enorme produção de excedentes e tal. É engraçado você ter citado também o Marx e o Engels, porque no livro do Paul Johnson, Os Intelectuais, Paul Johnson mesmo demonstra que o Marx utilizou dados já ultrapassados quando foi tratado do problema social na Inglaterra. Só para completar, eu acho Sim. Que é inegável aquela imagem que o Engels descreve, que muitos escritores da época descreveram, daquela miséria, aquele caos das grandes cidades. Aquilo era verdade, né? Não se pode negar aquilo. Mas a causa desse problema não eram as fábricas, né? A causa era um crescimento populacional que começou com o cercamento das propriedades. E, na verdade, isso também é uma boa notícia, né? O que acontece? Até a Revolução Industrial, ou até o cercamento do século XVII, 40% das pessoas morriam ou antes de nascer, né? Nos últimos estágios da gravidez, né? Ou até os 15 anos de vida. Quer dizer, de cada 10 mulheres grávidas, 4 sabiam que seus filhos morreriam. Imagine hoje qual ato a gente considera como o pior, o ato mais triste que alguém pode ter durante a vida. O ato de enterrar uma criança, levar ao túmulo um bebê, uma criança, né? Isso, de repente, parou de acontecer.
esse ato tão triste, na época as pessoas não, até isso acontecia tanto que ninguém considerava tão triste, né? Ele, de repente, ele parou de acontecer. As pessoas começaram a viver mais, cada vez mais. Mas, na verdade, tinha um problema. Isso era uma enorme boa notícia, mas ela carregava um problema também, né? Que a pobreza, ela ficou muito mais visível. Quer dizer, as pessoas que antes morriam, elas se tornaram adultos famintos, adultos que precisavam de emprego e tal. E se não fosse a Revolução Industrial, a gente veria cenas da Inglaterra no fim do século XIX parecidas com as de Bangladesh hoje, né? Esses lugares em que a população aumentou muito, mas a economia não acompanhou, né? Não, exatamente. E foi bom você tocar nesse ponto de que havia uma situação de miséria, um problema social muito grave, e nesse caso específico estamos falando da Inglaterra por conta da Revolução Industrial, porque eu vejo muita gente cair numa armadilha que é na hora de argumentar sobre análise equivocada acerca desse período, é quase que negar que havia uma situação de pobreza, né? E a situação de pobreza havia e era muito séria, né? Então, se a gente pode apontar alguma virtude na obra tanto do Engels quanto do Marx, foi de mostrar que essa miséria existia e que era preciso tomar alguma atitude, enfim, pensar de uma forma criativa como resolvê-las. Não, obviamente, a solução proposta pelos dois, mas exatamente. Uma solução que passava por mais capitalismo, mais empreendedorismo, né? Claro, não é. E a ideia que o Engels tinha da vida pré-capitalista era um equívoco absurdo, né? Ele dizia que as pessoas viviam confortavelmente, em harmonia. Na verdade, esse livro dele, A Situação das Classes Trabalhadoras, da Classe Trabalhadora, é um livro, por essência, reacionário, né? No pior sentido do termo. Era alguém que queria voltar a uma vida imaginária, uma vida em que cada pessoa tinha seu lugar, que nobres tinham seu lugar e os pobres tinham seu lugar. E tudo isso veio abaixo com a Revolução Industrial, né? Quer dizer, e essa ideia dele de que as pessoas viviam confortavelmente é ridícula, né? Quer dizer, como eu falei aqui, de cada 10 mulheres grávidas, 4 enterrariam o filho, né? Quer dizer, isso não é viver confortavelmente, né? Exatamente. É uma visão extremamente utópica de um passado idílico perfeito no qual esses problemas sociais não aconteciam, todo mundo vivia em harmonia, e nós sabemos que a situação de pobreza é um dado natural, né? Quer dizer, o ser humano sempre esteve em busca de melhorar e de sair dessa situação de pobreza, e não exatamente. que havia um momento histórico em que a situação estava plenamente resolvida. Voltando à questão do seu livro, Leandro, no que se refere à questão das liberdades, ou a ausência das liberdades, você verificou algo em comum nas histórias que você conta nos 14 capítulos do livro, que tratam desde o Império Romano, passando pela paz mundial, Gandhi, agrotóxicos e África? Sim, eu acho que tem duas coisas, vou tentar desenvolvê-las aqui. A primeira é um dado muito interessante, que quase sempre países com um grave problema de liberdade, de redução de liberdade, os seus habitantes fogem desesperados, fogem correndo para os vizinhos com mais liberdade, né? Isso aconteceu da China para Hong Kong, da Coreia do Norte para a Coreia do Sul, até para a China, né? A situação na Coreia do Norte é tão ruim que as pessoas acham a China melhor, ou a Coreia do Sul. O exemplo clássico de Cuba para Miami, as pessoas fugindo em busca de mais liberdade. E na África, Bruno, tem uma história muito interessante que é de Moçambique e dos países socialistas do sul da África. Os negros africanos fugiam para a África do Sul nos anos 70. Tem dados, o Paul Johnson fala de 400 mil pessoas, principalmente moçambicanos, que fugiam do comunismo em direção à África do Sul para trabalhar nas minas da África do Sul. Quer dizer, isso na época em que o apartheid estava em seu pior momento na África do Sul, né? Ou seja, o comunismo chegou a ser pior que o apartheid. As pessoas puderam escolher e escolheram o apartheid, para você ver só. Uma situação que está acontecendo hoje e que ratifica a sua perspectiva são os muçulmanos que fogem dos seus países, onde governos muçulmanos são extremamente duros, né, severos, e essas pessoas acabam fugindo para a Europa Ocidental, por exemplo. O curioso é que muitos deles fogem para esses ambientes de maior liberdade e depois trabalham para acabar com essa liberdade que há no próprio ambiente que escolheram, né? É verdade, é verdade. Mas só continuando a tua pergunta,
Uma coisa que eu notei, talvez isso esteja relacionado à liberdade, à livre iniciativa, é que, analisando o mundo de hoje, né, quer dizer, a vida média das pessoas do Ocidente, a gente nunca viveu numa época tão próspera, a gente nunca viveu com tão poucos crimes, com tão poucos assassinatos. Por que isso aconteceu? Quem melhorou a nossa vida a tal ponto da gente ter problemas de abundância hoje, né? É engraçado como a gente não se dá conta que vários problemas que a gente tem hoje, ou que muita gente considera problemas, são problemas de excesso de comida, excesso de carros, excesso de embalagens, excesso de opções na vida, de coisas para fazer, né? É chique ter um problema desse, né? Quer dizer, em toda a história do mundo, o problema foi sempre a escassez. E hoje a gente tem que lidar com excesso de remédios e tal, de drogas. Quer dizer, quem tornou esse mundo tão próspero e tão pacífico? Quem foram essas pessoas? E em vários capítulos, a minha resposta é pessoas que quiseram ganhar seu dinheiro, que quiseram inovar para encher o bolso de dinheiro, simplesmente isso, né? No caso dos agrotóxicos, isso é o melhor exemplo. O Fritz Haber, por exemplo, eu digo no livro que ele é a pessoa que mais ajudou, mais reduziu a fome, mais lutou contra a fome em todo o mundo. Mas esse homem, ele não era nenhum Gandhi, nenhuma Madre Teresa, não era nenhum herói da bondade, né? Ele era um cientista muito competitivo, muito ansioso, ele se coçava só de pensar, ele tinha coceiras, tinha alergias, ao pensar que podia ser humilhado, podia ser derrotado pelos colegas na universidade. Durante a Primeira Guerra, ele foi o químico alemão que espalhou gás nas trincheiras. O cara não era uma boa pessoa, né? A mulher dele se matou por causa da participação dele na guerra. O filho dele encontrou a mãe morta e no mesmo dia, depois do enterro, ele voltou para a guerra. Quer dizer, o cara não era uma boa pessoa, mas ele inventou também a fixação do nitrogênio, né? Quer dizer, depois de 50 anos tentando, os químicos, o Fritz Haber conseguiu, num laboratório patrocinado pela BASF, ele conseguiu fixar o nitrogênio, né? As pessoas falaram na época que ele transformou o ar em pão. Até então, para adubar um terreno, para adubar a terra, as pessoas tinham que contar com fezes, com algum nitrato mineral, né? Como aqueles retirados do Chile. E de repente esse homem ele conseguiu tirar o ar do nitrogênio e levar às plantas. Isso fez a gente ter comida em abundância hoje de uma forma muito rápida, né? E quer dizer, esse homem é também um herói. Talvez ele não tivesse grandes intenções, ou as intenções mais benéficas para o mundo e tal, as melhores intenções, mas ele melhorou a nossa vida muito mais que um Gandhi, que uma Madre Teresa, por exemplo. A grande maravilha de determinadas criações e do empreendedorismo que se dá no ambiente de economia de mercado é que mesmo que você não esteja nem aí para o seu entorno, aquela riqueza e aquela criação que você efetivamente produz, ela irradia prosperidade, né? Exatamente. Tem aquela frase, o inferno das boas intenções. Eu acho que hoje a gente vive numa espécie de paraíso das más intenções, ou pelo menos um paraíso das intenções indiferentes, né? Quer dizer, eu não sei se essas pessoas elas eram más, mas elas não estavam ligando muito para o benefício do próximo, né? Bom, quando consegue reunir as duas coisas é melhor ainda, né? Porque também não adianta você não ligar para a comunidade onde você está inserido. Eu não sei se... Pode falar. Esse é um outro ponto que eu trato no livro, falando sobre paz e sobre as virtudes burguesas. A empatia, né, exatamente isso que você falou, quer dizer, a capacidade de reconhecer o que os outros precisam, de se importar com os outros, de saber o que eles estão sentindo, ela foi recompensada com o livre mercado, né? Ganha muito mais dinheiro a pessoa que está atenta aos desejos dos outros, a saber o que as pessoas precisam. Eu lembro de aprender isso no ensino médio, numa palestra sobre como ficar rico, que eu me aventurei aí uma vez. Pô, deu certo, hein, Leandro? Desculpa, pode retomar. Pois então, eu lembro da pessoa dizer: olha, uma boa técnica para vocês ganharem dinheiro, um bom jeito de vocês ganharem dinheiro é descobrir uma coisa que as pessoas querem, mas não sabem que querem. Eu lembro desse palestrante ter dado o exemplo do absorvente feminino, né?
Antes as mulheres usavam paninhos, tinham que ficar lavando os paninhos, e de repente alguém inventou o absorvente descartável, uma coisa que as mulheres urgentemente precisavam, mas poucas delas sabiam que precisavam. Você chegou a usar as obras da Deirdre McCloskey para falar Sim. das virtudes burguesas e tudo? Sim, eu cito ela no livro. Ela chega a dizer que o capitalismo não corrompeu a nossa alma, ele a melhorou, né? Eu não sei se eu chego a tanto. Na verdade, eu não gostei muito do estilo dela. Ela é meio maluca, ela, né? Quer dizer, o texto dela tem... ela usa 40 citações por parágrafo, assim. Tem que ser muito inteligente para ler aqueles livros. Tá certo. Bom, é uma obra que eu gosto muito e recomendo a todos aqueles que querem entender como é que se deu essa construção de uma ética burguesa e de uma ética comercial. Eu concordo com todos esses pontos, né? Todos esses pontos dela, isso é evidente na história. Na Idade Média, por exemplo, as pessoas eram mais grosseiras, né? Tinham menos modos. Se você produzisse, se você era autossuficiente, você não deveria nenhuma etiqueta às pessoas ao seu redor e tal, né? A respeito do que você estava falando anteriormente, a questão da queda da violência, tem um dos autores, enfim, vivos e trabalhando, e provavelmente você deve ter usado no livro, que é o Steve Pinker. Ele tem um livro muito bom chamado Better Angels of Our Nature, Why Violence Has Declined, que ele coloca como um dos pontos que permitiu esse declínio da violência, também o comércio, que a gente está falando aqui. Enfim, ele fala de outras coisas como o cosmopolitismo, a literacia e tal, mas é um desses pontos. Você chegou a usar esse livro no Não, teu assim, livro? grande parte do capítulo que eu falo sobre paz mundial é conversando com o livro do Pinker, né? Ah, excelente. O Pinker, ele até tem umas frases provocantes. Ele diz: suspeito que os intelectuais que geralmente não gostam de homens de negócio não vão se entusiasmar muito com essa teoria, mas a verdade é que o comércio, os comerciantes foram fundamentais para a paz, né? Isso não vai pegar muito bem em muitos círculos de esquerda no Brasil. Esse ressentimento também, agora mudando de assunto, já que a gente está aqui num podcast meio livre, esse ressentimento dos intelectuais com os homens de negócio, ele é muito interessante, né? Quer dizer, o Mises fala isso, né, naquele livro A Mentalidade Anticapitalista, como os intelectuais ficam brabos de não poderem decidir o que as pessoas devem ler, o que elas devem escolher, como elas devem viver a vida, né? Exatamente. Você tem 3 capítulos no teu guia da história do mundo, Leandro. Um fala sobre os fascistas, um fala sobre os nazistas e no outro capítulo você fala sobre os comunistas. Na sua pesquisa, você identificou alguma ou algumas semelhanças entre essas 3 famílias da ideologia política ou não? Sim, não, na verdade os 3 capítulos, a mensagem deles é exatamente essa, né? O nazismo e o comunismo, eles são gêmeos heterozigotos, né? Quer dizer, são irmãos muito parecidos que se odeiam, mas não deixam de ser muito parecidos, né? Tem um livro bom, você deve conhecer sobre isso, né? O do Alain de Besançon. É engraçado desse livro do Alain de Besançon que ele foi traduzido pelo Emir Sader. É um livro que, se você ler, você deixa de ser de esquerda na hora, imediatamente. E o livro foi traduzido pelo Emir Sader com uma... Tem um prefácio que ele critica o próprio livro, não é isso? Exatamente. E a mensagem é muito simples, né? Quer dizer, não existe diferença entre comunismo e nazismo, principalmente entre esses dois. Quais as semelhanças? Primeiro, que ambas ideologias explicam a história se colocando como uma peça-chave para se atingir uma graça, né? Para se atingir um paraíso. Como a gente estava falando agora há pouco do comunismo, o Engels imaginava aquele passado idílico, onde as pessoas viviam em harmonia. O Hitler também, né? O Hitler falava da grande Alemanha, do grande império alemão que ficou no passado. Nos dois casos também o presente é degradante, né? Quer dizer, a Alemanha da época do Hitler estava numa desgraça e era preciso uma ação radical do próprio grupo, né, que dizia isso, dos próprios nazistas ou dos próprios comunistas, para se mudar, né? Quer dizer, para se voltar àquele passado glorioso. E o que mais que a gente tem de semelhança entre eles como você deve saber melhor do que eu, o costume de mudar radicalmente não só a política, mas os meios de associação das pessoas, né?
O comunismo, o nazismo na Alemanha, ele mudou qualquer tipo de clube, de sociedade, de religião. Tudo isso teve que baixar a cabeça para o governo. A mesma coisa no comunismo, né? Esse tipo de ideologia, quando está no poder, eles precisam fazer uma engenharia social. Eles não podem permitir que haja uma ordem que não seja aquela implementada pelo governo, porque se houver outra, as pessoas se acostumarem com isso, a possibilidade de reação é muito maior. Exatamente, e já que você falou nisso, essa ideia de reescrever toda a sociedade, né? Quer dizer, jogar fora toda a tradição e construir, né, com base dessa engenharia social, desse pensamento racional, uma sociedade totalmente nova, né? Exato. Eles têm uma compreensão da natureza humana que é muito curiosa também. Tem uma parte que acha que a natureza humana é maleável e você pode moldá-la de acordo com aquele projeto de poder, e tem um outro grupo, uma outra parte desse tipo de ideólogo que acredita que a natureza humana é imutável, e essa imutabilidade permite que esses projetos de poder possam modificar ou redimir a natureza humana mediante a ação política. É uma coisa bastante interessante que foi resultado da pesquisa que eu fiz para a minha dissertação de mestrado sobre utopia política. Sim, eu não sabia disso, confesso que não sabia que tinha alguns desses revolucionários que acreditavam na imutabilidade humana. Tem isso também. E só para o ouvinte não ficar perdido, aquele livro do Besançon que você citou chama-se Infelicidade do Século. Né? Isso, a Infelicidade do Século. Ler o livro é um livro que nós recomendamos, né? Mas só para fechar a pergunta, Bruno... Sim. Na verdade, existe sim uma diferença relevante entre os dois sistemas, que é o seguinte: enquanto o nazismo ele foi devidamente enterrado com os seus crimes, o comunismo não. Quer dizer, ainda hoje tem gente defendendo que o extermínio de mais de 100 milhões de pessoas tinha um motivo, tinha uma razão de existir, como o Hobsbawm fazia pouco antes de morrer, né? Ou seja, a degradação moral do comunismo ela foi muito maior que a do nazismo, né? A ideia de que você pode justificar crimes, justificar assassinatos em nome de um ideal superior, de uma sociedade imaginária, ela foi muito mais desastrosa no comunismo, tanto que existe até hoje, né? E o engraçado disso é que as pessoas que ainda hoje defendem o comunismo, elas são justamente a prova de que o comunismo era pior que o nazismo, né? Exato. É uma situação bastante curiosa, de fato. Já que a gente está falando de, fascismo, nazismo, comunismo, num dos capítulos que você trata justamente do fascismo, Leandro, eu queria te perguntar, de onde que surgiu a ideia de entrevistar políticos brasileiros usando a doutrina fascista criada pelo Mussolini e pelo Gentili? Você se surpreendeu com as respostas que foram dadas ou não? Sim e não. Pois eu tive a ideia depois de tanta gente me chamar de fascista, né? Depois do primeiro livro, todo mundo falou, não, fascismo, Leandro, Locke, fascista e tal. Eu falei, não, então deixa eu entender o que é o fascismo. E fui ler a doutrina fascista. A minha surpresa foi que, ao ler o livro, eu percebi que boa parte do conteúdo dele estava mais próximo da esquerda do que do meu pensamento, pelo menos, né? Quando eu me refiro à esquerda, eu digo na crença de que o Estado ele é redentor, de que o Estado ele tem direitos sobre as escolhas individuais do cidadão e tal. Então eu peguei 5, já que todo mundo hoje é acusado de fascismo, por exemplo, nesse caso do Feliciano e do Jean Willis, né, essa guerra do casamento gay e tal, todo mundo é acusado de fascismo, né? Tanto o Feliciano por não permitir a escolha individual dos gays, tanto os gays por não permitir as crenças religiosas dos evangélicos e tal. Então o que eu fiz? Quer dizer, como esse termo está esvaziado, o termo fascismo hoje ele significa uma pessoa monstruosa que não concorda comigo, né, ou algo assim. Eu resolvi pegar 5 frases do livro, né, da doutrina fascista do Mussolini, frases que, mesmo fora de contexto, eram evidentemente fascistas, do tipo, o indivíduo só tem valor se seus interesses convergem com os do Estado. Contratei o Felipe Melo, um estudante lá de Brasília,
para coordenar pesquisas comigo com os deputados. Os 60 deputados responderam se eles concordavam ou não com essas 5 frases, sem saber que as frases eram do Mussolini. A minha surpresa, Bruno, como você perguntou qual foi a surpresa disso, foi que ficou na média. Ao contrário do que eu acreditava, os deputados se mostraram neutros na média das respostas, né? Eles ficaram, como sempre, em cima do muro, concordando e não concordando com as respostas. Mas o legal é que, dos que concordaram, dos que tiveram maior nível de concordância com as respostas, grande parte deles era da esquerda, né? A gente tem aí o Osiel Oliveira, deputado do PDT, como primeiro. Em segundo vem o mais famoso direitista da Câmara, o Bolsonaro. E depois dele, todos são do PCdoB, do PT e do PSB, se não me engano. Isso prova muito aquela tese do Yonah Goldberg, né, do livro Fascismo de Esquerda, que boa parte das ideias do Mussolini, aquelas ideias de que o Estado tem todo o poder, né, tudo pelo Estado, essas ideias estão hoje com a esquerda, né? Exatamente, só lembrando que o Mussolini, a origem ideológica dele é a origem socialista, ele foi teórico socialista, que de repente assumiu uma posição considerada direitista, mas inclusive o fascismo, que você pode, pelo menos uma parte da literatura política, identifica como sendo de direita, na parte substantiva teórica, ela continua sendo socialista. Quer dizer, o Mussolini nunca deixou de ser um teórico e depois se transformou num político socialista. Exatamente. E no que você falou, a questão do em cima do muro, quer dizer, se ficou metade, foi esse dado que você deu, metade das respostas ficou em cima do muro? Exatamente. Se ficou em cima do muro é PSDB, então é de esquerda também, cara. A sua tese está ratificada. Exatamente. Imagina. Mas e é engraçado que, assim, depois da queda do Muro de Berlim, ficou meio ridículo, pelo menos para algumas pessoas que têm um mínimo de noção, ficou um pouco ridículo defender um comunismo 100%, né? Um comunismo, uma sociedade puramente comunista. Então, as pessoas de esquerda, as pessoas que se entusiasmavam pelo comunismo, elas passaram a defender um capitalismo com intervenção, né? Na verdade, eles fizeram um caminho que foi muito parecido com o do Mussolini na década de 20. Naquela época, a política estava dividida entre os liberais clássicos, né, o pessoal dos liberais conservadores, e, de outro lado, os anarquistas e comunistas. E o Mussolini ele fez um caminho que é assim, não, a gente admite o capitalismo, mas com esse lado estatal dos comunistas. Quer dizer, e foi a mesma mistura que os socialistas fizeram depois da queda do Muro de Berlim, né? Quer dizer, um capitalismo socialista, assim. Então, de fato muito parecido. Teve uma parte da sua resposta, você falando no início da resposta anterior, você estava falando sobre como que ainda tem gente que defende determinadas ideias e essas manifestações no Brasil, essa coisa apareceu muitos jovens com camisas da União Soviética, e, quer dizer, ainda tem muita gente que acredita e que se deixa seduzir por esse tipo de ideologia comunista ou socialista. Num dos capítulos do seu livro, você trata do Maio de 68. O que você identificou como sendo o lado negro de Maio de 68, que fica oculto sob uma certa mitificação das manifestações que ocorreram em Paris, Leandro? Sim. No capítulo sobre o Maio de 68, a minha grande pergunta é por que, afinal, aqueles jovens protestavam? Até hoje, ninguém sabe o que eles queriam direito, né? 1968 é um ano com protestos importantes pelo mundo, né? A Primavera de Praga e tal, quer dizer, havia sim motivos para se protestar, mas ninguém sabe direito, quer dizer, a Primavera de Praga não era um tema corrente na época. Na verdade, em 1968 estava muito na moda na França o maoísmo, né? Os estudantes estavam cansados do stalinismo, já estava rolando mais uma desilusão da esquerda, dessa vez com o Stalin, com o Khrushchev e tal. E os jovens, então, os intelectuais franceses viraram o rosto para o Mao, né? O Mao tinha umas frases meio de líder budista, assim, né? de ensinamentos orientais e tal. E aquela ideia de revolução cultural entusiasmou muita gente.
E é engraçado que, ao mesmo tempo que os jovens do Maio de 68 podiam expressar sua individualidade, na China do Mao, que eles tanto defendiam, o Mao tentava abolir o nome dos cidadãos, né? Chamar os cidadãos por números. É um paradoxo muito esquisito. E, quer dizer, então é engraçado, e eu cito vários textos meio que tirando sarro disso, de por que, afinal, os jovens franceses protestavam em 1968. Muita gente me pergunta se tem alguma semelhança com os movimentos de junho aqui no Brasil, né? Eu acho que tem, mas em maior parte não. Tem uma história de teatro, de psicodrama muito parecida, né? Uma ideia de que nós queremos protestar só para marcar nossa individualidade. Por outro lado, tem muito motivo para se protestar no Brasil, né? Quer dizer, a gente é feito de otário por aqui diariamente. Mas afinal, você conseguiu descobrir alguma coisa sobre por que os estudantes em Paris protestaram ou não? Olha, a razão que eu mais gosto é uma psicanálise de boteco, de uma psicanalista francesa. Ela fala que aquilo foi uma revolta contra pai e mãe, contra a figura paterna e a figura materna, uma afirmação de individualidade, de maturidade. Essa é a resposta que eu mais gosto. Oh, que beleza, hein? Agora trocar Stalin por Mao, que troca, hein? Pois é, né? Na verdade, se a gente for olhar assim, a história dos últimos 200 anos, a esquerda ela vai passando de uma desilusão, a esquerda, não direi a esquerda, mas os comunistas vão passando de uma desilusão para outra, né? Primeiro eles se entusiasmavam com o Lenin morreu, depois com Stalin, daí foram revelados os crimes do Stalin, então vamos para a China, não, mas agora vai ser diferente com o Khrushchev, e vai passando de um para outro, não, agora é Cuba. E nunca, quer dizer, as pessoas nunca percebem que elas só estão trocando 6 por meia dúzia. Exatamente. Agora é o PT, não, agora é a rede. É sempre assim. Exatamente. E o que é interessante no que você falou é que a troca é sempre daqueles líderes que estão no poder. A ideologia se mantém ao longo do tempo. Exatamente. E uma incapacidade de aceitar o sistema, parece, né? Quer dizer... eu chamo no livro de A Visão Econômica do Povão, né? Essa ideia de que os grandes comerciantes e banqueiros são malignos. É verdade que muitos deles são, né? Quer dizer, que só subiram por benefícios do Estado e tal, mas grande parte está ali porque conseguiu vender barato, vender coisas melhores para os outros, né? Quer dizer, ganhou seu dinheiro de forma justa. Então não tem por que ter esse ódio do Occupy Wall Street, por exemplo, que é muito parecido com os indignados da Espanha ou com as ideias anticapitalistas do Hitler e tal. Para encerrar este podcast, missão cumprida ou você pretende escrever mais algum guia? Não, missão cumprida. Não vou escrever mais guias. Na verdade, às vezes até falo que eu já estou cansado desse negócio de ser politicamente incorreto. Agora eu quero defender a faixa de pedestre, quero defender alguma outra coisa. Mas tem mais livro vindo por aí. Eu tenho muitas ideias de livro, já estou com um contrato fechado para entregar o ano que vem ou no próximo. E talvez eu mude para a economia. Ainda estou decidindo, mas talvez eu bote um pé na economia para falar sobre consequências não intencionais. Excelente. Bom, enquanto isso, a gente vai aproveitando o seu novo Guia Politicamente Correto da História do Mundo, que eu recomendo que todos comprem. Correto, é isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu, Leandro. Um grande abraço. Muito obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchag.